Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast ou então do nosso canal do YouTube, porque você pode estar aí conectado conosco tanto no nosso podcast, Doutora Laser, comigo, professora Daniela Moleiro, como também no nosso canal do YouTube. E hoje nós vamos falar sobre estética íntima. Sabe que eu ainda encontro muitos profissionais que se conectam aos meus conteúdos, sejam vídeos, artigos científicos, publicações, ou então alguma palestra aí que acabaram assistindo, e aí me mandam uma mensagem no direct. Ai, prof, será que estética íntima é para mim? Será que eu vou ter paciente? Como é que eu vou aí me conectar a isso? E aí, às vezes, eu sinto muito essa insegurança do profissional. Ele entende, sabe dos benefícios e que é um mercado que a gente considera aí ainda oceano azul, né? O Blue Ocean. Ou seja, não é uma especialidade tão comum, mas quem se dedica consegue se posicionar numa diferença do mercado. E eu acredito que hoje, quanto mais especialista você vai direcionando um público, você consegue fazer parcerias com outros profissionais, você consegue se posicionar e, claro, por que não cobrar mais, né? Eu vou olhar um pouquinho aqui para o médico, né? Você pode ir para um clínico geral e desse clínico geral ele te direcionar aí para uma especialidade e ainda dentro dessa especialidade, por exemplo, estou com um problema no joelho, diagnosticado por um clínico geral. Depois você vai para o ortopedista e esse ortopedista às vezes ele te encaminha para um especialista em joelho. E é claro que quanto mais você vai subindo na categoria, mais especialista você é, mais nichado você fica, e claro, você começa então a se posicionar como uma autoridade. Então, eu abri hoje com o meu time da Performance Cursos, que é a minha escola, que fica aqui em São Paulo, no centro de São Paulo, no comecinho da Avenida Paulista. A gente tem tanto cursos online, de acordo com lugar, país, né? Eu tenho hoje alunos no mundo todo, sou muito agraciada por isso. E eu também tenho residências clínicas aqui no meu instituto, em São Paulo. Inclusive, hoje eu estou aqui gravando esse conteúdo para vocês. E hoje a gente estava falando, né, com o nosso time da performance sobre o nosso curso, né, Imersão em Harmonização Íntima Feminina, que é um curso muito de transformação, porque a gente vai dentro de uma jornada. O aluno, né, o profissional, quando ele decide fazer o nosso curso, ele recebe toda a teoria online. Teoria, apostila, artigo científico, e ele começa estudando online e depois ele marca a residência clínica, que são 2 dias aqui comigo. Um dia muito focado em hands-on, mão na massa. A gente recebe os alunos, faz uma pequena apresentação assim, mais geral. Depois a gente fala sobre precificação, comunicação, como se divulgar na rede social. E depois a gente vai para a sala prática. A gente conhece os materiais, conhece os produtos, conhece os equipamentos e ali a gente começa então numa jornada. Depois os pacientes modelos começam a chegar e a gente vai avaliar juntos, a gente tira foto, faz fotodocumentação, aprende como se posicionar na maca, como conduzir uma avaliação de estética íntima, para que o profissional já saia daqui totalmente preparado para que ele faça essa jornada. E aí, é muito interessante, porque muita gente fala, Dani, mas eu me identifico com você, eu vejo que você fala de estética íntima com uma suavidade, que você traz muito uma jornada, e a gente fica aqui, às vezes, assim, olhando para você. Então, eu vou aproveitar esse nosso momento e também vou me apresentar. Eu sou a professora Daniela Moleiro. Há mais de 25 anos eu me dedico à estética. Minha primeira formação, eu sou fisioterapeuta dermatofuncional.
Na minha primeira formação, eu já fui trabalhando com a parte clínica, facial, corporal, e dentro principalmente do meu nicho, que são de tecnologias, sempre amei tecnologia e sempre percebi que eu podia me diferenciar dentro da tecnologia, porque nem todo mundo investe em tecnologia. Então você começa a subir muito, né, a sua qualidade, a especificação de procedimentos e também você consegue cobrar mais por isso, né? Porque são tecnologias, você consegue resultados mais rápidos em menos sessões. Então, partindo daí, eu fui clínica, tive já 3 clínicas de estética, uma super equipe. Eu atendi assim, né, centro de São Paulo, Zona Sul e um bairro também mais próximo aqui, Avenida Paulista. 3 clínicas que aí foi assim criando realmente essa logística de tecnologias, equipamentos assim. Eu fundei também a Seven, que é uma empresa de locação de tecnologias, que ela fazia tanto ela supria tanto as minhas clínicas quanto também as minhas amigas que queriam também entrar nessa área de tecnologias. E aí eu comecei a criar esses cursos para treinar dentro dessas tecnologias. Começava a receber minhas amigas, a gente fechava um dia aqui clínico, recebia as minhas amigas, minhas colegas, a gente treinava sobre a tecnologia e depois elas levavam isso no consultório. E foi daí que surgiu o meu instituto, que é a Performance. No começo era 7 cursos, mas aí a gente sentiu realmente essa necessidade de desvincular a locação com o instituto de formação, porque a coisa foi dando tão certo que não só eu ensinava para minha empresa de cursos, mas as pessoas começavam a vir de outros estados, outros países, e aí a gente sentiu a necessidade de melhorar a informação. E aí veio a Performance Cursos. Tem muita gente que me conhece pela Performance e não sabe que eu tenho a Seven, ou sabe que eu tenho a Seven e não sabe que eu tenho a Performance. E assim, então, a gente fundou esse instituto e aqui a gente tem uma formação muito mais em cursos de altas tecnologias, ou ultrassom microfocado, ou lasers, ou endolaser. E assim, todas essas tecnologias, elas falam assim: olha, a gente tem tratamentos faciais, tem tratamentos corporais e tem tratamento de estética íntima. E no ano de 2017, eu comecei a sentir uma necessidade do cuidado da mulher de uma maneira mais global. Né? A gente olha só para celulite ou só para uma flacidez, e eu sentia muita necessidade desse olhar como um todo feminino. E foi assim que começou a jornada de estética íntima. É, Nesse momento, em 2019, eu fundei um projeto social, que é o Estética que Transforma, que cuida de mulheres que vivem vulnerabilidade social aqui em São Paulo, nos abrigos de segurança. E eu falei, poxa, o que será que eu posso oferecer para essas mulheres, né, como profissional esteta? E ali eu falei, olha, talvez saúde íntima, talvez cicatriz, talvez pós, né? Às vezes um parto traumático, ou então uma violência sexual. E assim, então, eu fui montando programas de cuidados dessas mulheres, mas eu via que eu tinha muito mais identidade das minhas pacientes. Ah, Dani, o que que é esse molde aí de pepeca? Dani, o que que é esse molde de cicatriz? O que que você está falando? E eu fui sentindo que as minhas pacientes do dia a dia, elas foram se identificando muito mais com os tratamentos de estética íntima, até do que aquela mulher que estava numa vulnerabilidade social, porque ela tem outras necessidades, às vezes ela tem necessidades super básicas, né? Em vez de falar da estética íntima, ela tem necessidade de um sabonete. Às vezes, falar da- das necessidades de tratar a cicatriz dela, ela tem uma necessidade de absorvente por causa da pobreza menstrual. Mas a gente continua, né, no projeto de cuidar dessas mulheres em vulnerabilidades, mas o que cresceu muito foi a comunicação para a nossa paciente clínica. E assim surgiu, então, o nosso terceiro braço, estética facial, estética corporal
e saúde íntima feminina, mas com o olhar da beleza, do embelezamento. Então, para entender como é que chegamos nessa jornada, eu comecei a tratar as minhas pacientes, mas eu não tinha os cosméticos específicos para essas áreas. O nosso peeling nessa região não é tão forte. A gente também não pode passar uma máscara de hidratação rosa, azul, né? Porque a paciente vai ficar lá com a perninha aberta durante 15 minutos. Não. Então a gente foi, entendendo essa jornada cosmética junto com as tecnologias. E assim surgiu o convite da Flare de lançar uma linha de cuidados íntimos para clareamento e para rejuvenescimento. E o lançamento aconteceu em 2019. Foi um sucesso, porque a gente começou então a separar, né? Tem muitos cosméticos que falam, ele cuida de rejuvenescimento, clareamento, foliculite e tal, tudo, e mostra e trata a estética íntima aí como um todo, né? Um pacotão. E não, e a gente foi ensinando essa divisão. E hoje, principalmente, a gente entende que ela é uma necessidade super importante, principalmente do feminino. E aí eu ensino vocês nessa jornada sobre o feminino, sobre o sagrado feminino. Faço estética íntima masculina? Faço. Faço mais treinamentos e mentorias VIPs, porque realmente eu tenho uma identificação mais com a saúde da mulher. Então, durante toda essa jornada, a gente completa aí 25 anos, mais de 7.000 alunos formados pela performance, que já passaram aqui nos nossos cursos online, presenciais, nos nossos encontros científicos, que são também jornadas aí que a gente fala de um tema, de um desafio, e a gente tem lá na plataforma da Hotmart mais de 30 conteúdos disponíveis para a formação de vocês. Então, quando eu trago o assunto estética íntima, não é só moda, não é modismo, né? Não é só um momento. Isso é só uma moda e vai passar, né? Como uma música, né? Tem uma temporada. A estética íntima, ela está relacionado à saúde, à funcionalidade, à autoestima e à qualidade de vida. Hoje, todos os nossos temas de pesquisa, ele visa a longevidade, a saúde, o benefício fisiológico desse paciente. E a estética íntima, ela é parte disso como uma mudança, né? Uma parte social. Se você está bem com a sua sexualidade, você está bem como um todo, e isso representa 70% da saúde mental do indivíduo. Então, quando eu falo do tema estética íntima, não é uma moda, também não é um tabu. Ele não tem que ser um tabu. A estética íntima eu não faço. Mas às vezes acolher esse paciente, ele é fundamental. Quando a gente percebe que os cuidados íntimos das disfunções íntimas, eles são muitas vezes mais acolhidos na clínica de estética, porque quando você fala do clareamento, da flacidez, da cicatriz, do pelo encravado, que é a foliculite, das alterações visuais, ele está muito no nosso dia a dia, né? Se alguém perguntar para você se você clareia, você vai falar sim. Melasma, mancha, acne, espinha, né? Enfim, uma área aí de atrito. Flacidez. Várias e vários tratamentos que a gente tem para flacidez. Pelo, depilação a laser, pré, pós-depilação. Então, eu falo que o nosso paciente, ele muitas vezes é mais acolhido dentro do nosso consultório do que às vezes numa clínica de ginecologia que ela fala, eu escureci, eu pigmentei. E o médico muitas vezes ele vai falar, mas isso é fisiológico. Toda mulher vai ter de 2 a 3 tons de pigmentação
nas áreas íntimas, porque é fisiologia, faz parte da pele, do tecido, da formação. Flacidez. Todo mundo vai envelhecer, basta estar vivo para envelhecer. Então, isso também tem essa jornada que flacidez, putz, bioestimulador, ultrassom microfocado, radiofrequência, microagulhamento, ozônio, endolaser, laser, enfim, tem milhões de coisas, inclusive cosméticas. Então, eu falo que essa identificação das disfunções íntimas, elas estão no nosso dia a dia clínico. Então, não é tão difícil. E foi exatamente disso que eu comecei a me especializar na área. Então, essa ponteira dessa radiofrequência, ela faz face, ela faz corpo, ela faz área dos olhos e ela também trata a região íntima. O que será que ela trata na região íntima? Então, foi dessa curiosidade que também eu me desenvolvi na carreira profissional de cuidados íntimos e hoje uma infinidade de protocolos que a gente pode ter. Então, muitos pacientes, eles chegam muito mais acolhidos para nós. E aí cabe a nós, profissionais, sabermos acolher, saber ouvir, saber avaliar, saber identificar uma disfunção que cabe a nós dentro da estética, o tratamento. Então, não é vergonha da fala. A gente tem que falar porque muitas vezes o paciente nem sabe que isso tem tratamento. Ele nem sabe que isso cabe tratamento. E a nós falar, falar, falar e falar. Então eu falo dentro de uma mesa com amigas, eu falo na fila do mercado. Oi, nossa, você trabalha com o quê? Olha, saúde íntima, harmonização íntima. Nossa! E o que que será que essas pessoas fazem? Ai, olha, gerenciamento de pigmento, flacidez, que a gente perde, né? Colágeno no rosto, no corpo e na região íntima. E a pessoa começa, nossa, será que eu tenho? Será que eu posso? Né? Eu tenho, assim, pacientes que me conheceram ou nas redes sociais ou, meu, às vezes, assim, até um caso muito legal. Eu estava indo dar uma mentoria em Londres e a pessoa que estava sentada do meu lado no voo, a gente começou a conversar, né? Oi, oi, tudo bem? Prazer, prazer. Eu falei, olha, se precisar levantar no banheiro, fica à vontade, pode me cutucar. Não, ai, é verdade, obrigada. Eu falei, ai, porque eu também, viu? Eu bebo muita água, vou muitas vezes no banheiro, gosto de movimentar muito no avião. Ela, ai, porque a gente, né? Com mais idade, né? A gente vai mais vezes no banheiro. Aí eu falei, olha, inclusive, eu sou professora de saúde íntima, feminina, enfim, e ela se tornou minha paciente, uma grande amiga, que é o fato da gente falar. Então, muitas vezes o profissional fala, mas como que eu vou divulgar que agora eu cuido da saúde íntima feminina? Falando. Falando, divulgando, colocando uma informação na sua recepção, às vezes nem precisa falar, só de você colocar lá lançamento, novos tratamentos, saúde íntima, uma florzinha rosa, né, uma pérola, uma bonequinha lá da pererequinha de crochê, tudo isso chama super atenção e a cliente está lá e ela vai começar a olhar e ela vai falar. Então, não é ter medo de abordar e nem vergonha, porque todo mundo tem pepeca, né? Tirando os meninos. Todas nós temos pepeca, então, obviamente que uma hora a gente vai precisar tratar, seja disfunções de pelo, disfunções de pigmentação, flacidez, às vezes, inclusive, uma disfunção fisiológica. Muitas vezes não tem prazer ou não chega no orgasmo. E tá dentro até da estética essa informação, porque às vezes o capuz clitoriano tá muito longo, enfim, então cabe aí várias possibilidades. Então, a gente trazer que a estética íntima no Brasil, nós somos o país que mais realiza procedimentos íntimos e que a gente tem até mais facilidade da observação que existe uma mudança fisiológica da nossa região íntima, da vulva.
Então, depilamos mais, temos mais cosméticos, temos mais cuidados, temos sabonete, temos perfume, tudo isso aí nessa comunicação da saúde íntima. Então, a gente às vezes está numa jornada querendo uma área diferente, querendo se diferenciar e saber que a estética íntima, ela é um oceano azul e que ela pode estar aí dentro da sua jornada. O que o profissional precisa fazer para se tornar um profissional, uma autoridade? Todas as áreas da saúde, ela vai ter uma especificação da saúde feminina. Então, a fisioterapia, saúde pélvica. Inclusive, muitas fisioterapeutas de saúde pélvica, de saúde íntima da mulher, estão vindo a fazer os cursos de especialização em harmonização íntima. Porque quando a gente fala da saúde pélvica, flacidez, incontinência, escape de urina, é na parte interna do nosso órgão genital. A gente não consegue ver, né? Então é canal vaginal, bexiga, a gente não vê. E muitas pessoas vão fazer esses tratamentos, tem lá várias sessões de fisioterapia que reabilita, e aí quando ela olha para a vulva dela, fala, ué, mas falou que ia tratar a flacidez, mas eu ainda tô vendo ela meio murchinha, porque vagina e vulva são áreas diferentes. Vagina é função, incontinência, escape de urina, ressecamento, flatos vaginais, né? Várias outras disfunções. E a estética é a visual, é o que a gente vê. Então, muita gente tem se identificado nessa especialização e vindo fazer os cursos porque paciente já está lá, é uma complementação. Também profissionais que fazem depilação a laser também vêm buscar muito, harmonização de bumbum. E o público nosso, né? Claro que os homens estão se cuidando mais, mas o público é muito mais feminino. Além de você se diferenciar do mercado, você também ter esse acolhimento de tantas outras mudanças no nosso corpo. E saber que, como não é todo mundo que faz, você pode ter um ticket mais elevado dos seus procedimentos. A pele íntima é a mesma pele da nossa face, a mesma pele do nosso corpo? Nem sempre, né? Ela tem aí uma formação desde a área intrauterina um pouco diferente, mais epiderme, derme, subcutâneo. SMAS, músculo, ele continua muito semelhante com algumas mudanças, até porque a gente não expõe a nossa vulva, né, à área ambiental, nem toma sol na pepeca, mas a gente pigmenta porque é uma área de tração, de mais sudorese e de influência também. Por isso que na nossa jornada a gente acaba falando de anatomia, de fisiologia, de comunicação desse paciente para que você tenha aí o entendimento dele todo. E aí muita gente me pergunta, Dani, é uma área do futuro ou é modismo? Estamos vivendo mais, estamos vivendo com mais conhecimento, com mais informação, com mais liberdade feminina. As mulheres, né, elas estão aí se vivendo mais no seu entendimento, né? Não mais fecha a perna, não toca aí. A gente fala muito de blogs de saúde, de prazer feminino, das mulheres agora na pré-menopausa e agora na menopausa. Então, muitos temas podem estar, né, envolvidos com a estética íntima. A flacidez da vulva, a flacidez vaginal, as cicatrizes, o ressecamento, a falta, né, de lubrificação, a dificuldade do prazer, por que que tá com dificuldade do prazer? Até vale aí mais um podcast, né? Eu tenho uma técnica maravilhosa que é o aumento com preenchimento do clítoris. Para as mulheres que ou têm uma fimose clitoriana, ou tem um capuz muito alongado, ou ela tem um clítoris muito pequenininho que ela não consegue ser estimulada e sentir prazer e ter um orgasmo. Então, atrofia pós-parto,
flacidez íntima pós-parto, a incontinência urinária, a lipodistrofia, que é a gordurinha em região de Monte Vênus, tratamentos íntimos pós-bariátrica ou pós-canetas emagrecedoras, o uso de bioestimuladores em região íntima, Sculptra em região íntima, Radiesse em região íntima, radiofrequência, laser Lavian, laser de CO2, tudo isso a gente aborda com bastante conhecimento e bastante envolvimento no que a gente pode fazer. E claro, eu sempre vou conduzindo vocês no curso com referência bibliográfica, com segurança do que fazer e não achismo. Muitas das áreas eu faço publicação, o mais recente artigo de estética íntima foi a aplicação de fios de PDO, fios de colágeno na região da vulva, com resultado super importante. E eu falo que, além de você trazer essa autoridade, você ser um especialista, eu falo que a responsabilidade que nós temos como profissionais do cuidado desse impacto emocional nas mulheres. Nós, mulheres, a gente foi criada com muito achismo, às vezes com preconceito, às vezes com uma limitação totalmente diferente aí um pouco do masculino, né? Que às vezes o órgão genital masculino é quase aí eu falo, né? Ele é uau, né? Então tudo está relacionado ao homem, né? O menino, quando ele está se desenvolvendo, que ele tem, né, aquele órgão genital que traz a curiosidade, que ele mexe, enfim, e aí o desenvolvimento dele de ereção e excitação é super, né? Porque o órgão masculino está todo para fora. E o nosso órgão, né, genital, ele está todo para dentro. Então, é sempre muito a educação fecha a perna, não toca aí, não mexe, né? E aí, fora isso, a gente fala, né? Ah, cheiro de peixe, ou cheirinho desagradável, enfim. Então, por isso que a gente tem desodorante íntimo, perfume, enfim. Então, muitas de nós, a gente foi criada até com uma limitação do seu conhecimento. Então, tem muitas mulheres que às vezes chegam aqui no meu consultório que querem até um conhecimento anatômico, né? E aí saber que muitas vezes a falta desse conhecimento que está relacionada aí à sua liberdade, né, de sentir prazer e de se sentir fortalecida, de explorar aí. Muitas pacientes não se olham no espelho, muitas têm vergonha do próprio corpo, muitas evitam, né, o relacionamento. E após o tratamento, após, né, se tratar, conhecer, teve aí uma mudança de quase florescimento, né? Se sentiu mais empoderada, se sentiu mais feliz. Então, eu falo que não é só um visual do prazer, mas uma mudança realmente na autoestima e o quanto a gente pode transformar a vida das pacientes. E eu falo que isso é até um compromisso social que a gente tem. Então, quero, né, deixar aqui o meu convite para que você realmente faça o que você está aí na sua mente aí de criação, que você se permita esse crescimento, e é uma área que está crescendo muito, está expandindo muito, e eu quero, inclusive, deixar agora para vocês alguns depoimentos de alunas que já estiveram nessa jornada aqui comigo. Um beijo e até a próxima. Oi, meu nome é Beatriz Marques, sou enfermeira esteta e vim dar meu depoimento sobre o curso de estética íntima aqui da Performance. Eu realmente estou muito realizada, o curso superou as minhas expectativas. A parte teórica foi abordada de uma forma muito clara e muito didática também, e a prática também foi excepcional, deu para tirar todas as nossas dúvidas e deu para praticar bastante. Então, estou saindo daqui muito mais segura para iniciar na estética íntima com mais confiança e propósito. Então, eu resolvi fazer esse curso presencial com a Dani porque eu já tenho vários cursos online dela. Gosto muito da didática dela, a didática dela é maravilhosa, é ótima, ela é detentora de muito conhecimento. E eu adorei o presencial também. Então é isso, gente. Pode vir fazer curso à vontade com a Dani, que vocês vão aprender demais com ela. Olá, eu sou Elvira, eu sou da Vita Íntima, tenho um espaço em Mogi das Cruzes e vim fazer um curso de harmonização íntima, que está me agregando muito.
está me trazendo muitos valores e até o momento, e com certeza vai me trazer muito conhecimento e muita praticidade no meu dia a dia. Já estou extremamente agradecida por tudo que aprendi aqui até este momento.